Olá, bem-vindos ao canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e hoje eu começo a série Enem mais Vestibulares. São 2 vídeos semanais, às segundas e quintas-feiras, para te ajudar a entrar numa universidade. Lembra, isso é um complemento para o estudo de vocês. Devem fazer ainda mais exercícios para melhorar a preparação de vocês, certo? Essa primeira aula a gente vai estudar média, moda e mediana. Um conteúdo que é raramente visto no ensino médio e que tem sido bastante cobrado pelas universidades. Pelo Enem, é bem recorrente questões sobre esses assuntos, né? E demais universidades, demais vestibulares estão começando devagarinho a cobrar um pouco mais desse assunto também. Começamos então falando de média aritmética simples. A média aritmética simples é aquela que a gente está mais acostumado mesmo, tá? Se a gente tiver um conjunto de valores, simplesmente soma os valores e divide pela quantidade de valores, tá? Ou seja, se eu tiver lá os valores x1, x2, x3, xn, então a média aritmética simples desses valores é a soma desses valores dividido por n, que é o número de valores, certo? Essa é a média aritmética simples. Um primeiro exemplo. Durante um período letivo, um estudante realizou 5 testes, cujas notas foram 45 no teste 1, 58 no teste 2, 70 no teste 3, 62 no teste 4 e 85 no teste 5. Qual é a média aritmética simples desse estudante? A média aritmética simples das notas desse estudante. Bom, é simplesmente somar as notas e dividir por 5. São 5 notas, então eu vou somar lá 45, mais 58, mais 70, mais 62, mais 85 e dividir por 5. A soma dá 320, dividido por 5 dá 64. Então a média aritmética simples dessas notas, desse conjunto de valores, é 64, ok? Agora, tem uma média que é um pouquinho mais elaborada, chama média aritmética ponderada. Isso acontece quando eu não tenho somente os valores para calcular a média, eu tenho pesos associados a esses valores. Por exemplo, eu tenho um valor x1 com um determinado peso que eu vou chamar de P1, um outro valor x2 com um peso que eu vou chamar de P2, até um valor xn com um peso que eu vou chamar de P índice n. Tá? Bom, como é que fica a média aritmética ponderada desses valores? No numerador, ao invés de apenas somar os valores, a gente vai somar esses valores multiplicados pelos seus respectivos pesos, tá? Ou seja, a média, que é indicada por x barra, tá? Eu esqueci de falar antes, mas a média, notação para média padrão, né, é x e uma barra em cima. Bom, a média então aqui vai ser o valor x1 multiplicado pelo seu peso P1, mais o valor x2 multiplicado pelo seu peso P2, até o valor xn multiplicado pelo seu peso Pn, dividido pela soma dos pesos, tá? Ou seja, P1 mais P2 até Pn, certo? Vamos ver agora um exemplo bem parecido com o anterior, bem parecido com o primeiro, só que agora a gente vai atribuir pesos àqueles testes, tá? Então, na nota do estudante, no teste 1 foi 45 e esse teste tem peso 1. No teste 2 a nota foi 58, só que agora esse teste tem peso 2. O teste 3 ele tirou 70 e tem peso 2, o teste 4 ele tirou 62 e tem peso 2, e por fim o teste 5 o aluno tirou 85 e o teste tem peso 3. Qual é a média aritmética ponderada das notas desse estudante agora? Tá? Bom, então a média ponderada vai ser, no numerador, a soma do produto das notas pelos seus pesos, tá? Então 45 vezes 1, mais 58 vezes 2, mais 70 vezes 2, mais 62 vezes 2, mais 85 vezes 3, dividido pela soma dos pesos. Lembra que o primeiro teste tinha peso 1, os testes 2, 3 e 4 tinham peso 2 e o teste 5 tinha peso 3. Então vai ficar no denominador 1 mais 2, mais 2, mais 2, mais 3. Isso aí vai me dar 680 no numerador dividido por 10, ou seja, 68. Então a média aritmética ponderada das notas desse estudante, agora com pesos para cada teste, é 68. Observa que a média aqui foi um pouco maior que a anterior. Tá? Por que isso aconteceu?
porque as notas maiores do aluno tinham um peso um pouco maior. Então, aquela nota que ele tirou menos valor, que tinha 45, tinha um peso 1. Então, ela tem um peso menor diante das outras notas, certo? Por isso que a nota final dele, a média aritmética ponderada aqui, ficou um pouco mais alta. Agora, a gente vai ver a mediana. O que é a mediana de um conjunto de valores? A mediana é o seguinte, a gente vai escrever o conjunto de valores em ordem crescente e a mediana vai ser simplesmente o termo central desse conjunto de valores. Tá? A gente indica a mediana por MD, certo? Então, a mediana de um conjunto de valores é simplesmente o número que está no centro dessa série, desse conjunto de valores. Tá? Então, como exemplo, determinar a mediana do seguinte conjunto de valores: 2, 8, 2, 3, 5, 2, 3, 3, 2. A forma mais prática é escrever essa sequência em ordem crescente ou decrescente. É importante que tenha alguma ordem, tá? Não precisa necessariamente ser ordem crescente. A gente costuma escrever em ordem crescente, tá? Eu vou escrever aqui em ordem crescente e eu vou obter a seguinte sequência: 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5 e 8. Qual é então a mediana dessa sequência de valores? A mediana vai ser o termo central dessa sequência. Observa que aquele primeiro elemento 3 ali está dividindo a sequência em duas partes. À esquerda temos 4 valores, à esquerda daquele primeiro 3 temos 4 valores e à direita dele temos outros 4 valores. Então aquele termo 3 ali é o termo central. Ele divide aquela sequência de valores em duas partes, né? A esquerda e a direita, com iguais quantidades de valores, certo? Então a mediana aqui é 3. Outro exemplo. Aqui é uma questão do Enem em 2015. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Nós temos uma tabela ali com o tempo de cada um dos 8 atletas. Tá? E a pergunta é, a mediana dos tempos apresentados no quadro é... Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqueles valores ali, os tempos de cada um dos atletas, e escrever eles em ordem crescente. Então ficou 20,5, 20,6, 20,6, 20,8, 20,9, 20,9, 20,9 e 20,96. Tá, mas o que acontece agora? Agora eu não tenho um termo central que deixa a esquerda e a direita a mesma quantidade de valores. Tá? Eu tenho dois termos centrais ali. Considerando aqueles dois termos bem no meio da sequência de valores, eu tenho 3 valores à esquerda e 3 valores à direita deles. Tá? Agora, a mediana nesse caso vai ser a média aritmética simples desses dois valores centrais. Tá? No caso, então, a mediana vai ser 20,8 mais 20,9 dividido por 2, ou seja, 20,85. Qual é a diferença entre esse exemplo e o exemplo anterior? No exemplo anterior, nós tínhamos um conjunto de valores com um número ímpar de valores. Quando eu tiver um número ímpar de valores, eu vou ter exatamente um termo central que eu vou deixar a mesma quantidade de valores à esquerda e à direita deles. Quando eu tiver um número par de valores, eu vou ter dois termos centrais. Tá? Eu vou ter que usar esses dois termos centrais para calcular a mediana, através de uma média aritmética simples. Tá? Então, são duas formas de calcular a mediana. Uma para uma quantidade ímpar de elementos e outra para uma quantidade par de elementos, certo? Agora eu quero parar um pouquinho aqui e comentar um pouco sobre a relação entre média e mediana. Tá? Para isso, vamos ver o seguinte exemplo. Eu tenho dois conjuntos de valores ali, tá? 6, 8, 12, 15 e 19 e 6, 8, 12, 15 e 74. Então, são dois conjuntos de valores bem parecidos, tá? O que muda, na verdade, é somente o último elemento, tá? No primeiro ele é 19, no segundo ele é 74. Então veja o seguinte, são 5 termos, tá? Em cada uma dessas sequências. A mediana é fácil de calcular, é o termo central. O termo central aqui é o terceiro. Os valores já estão escritos em ordem crescente, tá? Então o terceiro termo ali é 12. Então a gente identifica facilmente que a mediana é a mesma nas duas sequências, certo? A mediana vale 12. Agora, a média em cada uma delas. A média vai ser diferente porque os valores são um pouquinho diferentes.
Olha ali, na primeira sequência, a média x barra é 12 e a mediana também é 12, como a gente já tinha falado. Na segunda sequência, a média salta para 23, enquanto que a mediana continua sendo 12. Então observa que há uma grande diferença entre a média do primeiro conjunto e do segundo conjunto. Por que aconteceu isso? Porque eu tenho um termo na segunda sequência ali, que ele é muito grande. Então ele acaba tendo um peso maior no cálculo da média. Ou seja, esses elementos extremos numa sequência de valores, eles acabam tendo um peso muito grande no cálculo da média de um conjunto de valores. Então está aí uma diferença entre média e mediana. A média ela acaba sendo influenciada por esses valores extremos, muito grandes ou muito pequenos. Enquanto que a mediana ela está associada à posição dos elementos, tá? A uma posição mais central dos elementos. Ela pega os elementos centrais da sequência e calcula a mediana a partir dali, né? Seja numa sequência com um número par ou ímpar de elementos, certo? Então, o importante destacar aqui é que a média acaba sofrendo muito com esses valores extremos numa sequência, tá? Seja para mais, seja para menos, ok? Agora, a moda. O que é a moda? Bom, moda é simplesmente o elemento que mais aparece no conjunto de valores. Por exemplo, determinar a moda do seguinte conjunto de valores: 2, 8, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 3, 2. No caso da moda, não é necessário escrever em ordem crescente, tá? Eu vou escrever aqui para facilitar a nossa visualização do resultado, tá? Então, escrevendo em ordem crescente, a gente observa ali 4 valores iguais a 2, 3 valores iguais a 3, 2 valores iguais a 5 e um valor igual a 8. A moda é simplesmente aquele valor que mais aparece na sequência, tá? Nesse caso, está claro que é o 2. Então, a moda vai ser igual a 2 nesse conjunto de valores. Bom, é importante observar aqui que uma sequência de um conjunto de valores pode ser que não tenha um valor para moda. Por exemplo, se cada valor aparece uma única vez, então esse conjunto de valores não tem a moda. Todos os elementos aparecem a mesma quantidade de vezes, então ele não tem moda. É um conjunto amodal, que se diz. E também pode acontecer de um conjunto ter 2 valores para moda. Tá? Se eu tivesse aqui nesse exemplo 4 valores iguais a 2 e 4 valores iguais a 3, eu teria que o 2 e o 3 seriam modas dessa sequência, desse conjunto de valores. Tá? É importante destacar isso também. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que as dúvidas mais frequentes eu gravo um vídeo para explicar, certo? E não esquece, te inscreve no canal e acompanha nossos vídeos todas segundas e quintas-feiras. Bons estudos e até o próximo vídeo.